Olá, ouvinte do CultoCast, está começando o primeiro Drops aqui do CultoCast. Esse primeiro Drops que vem aí junto com uma notícia triste, né? O fogo, né? O incêndio lá no Museu de História Nacional. 200 anos de história por lá. E aparentemente sobrou uma única peça do museu. Pelo menos essa é a informação que tem na hora que eu tô gravando. E, cara, ver 200 anos de história pegar fogo é bastante triste, né? Mas não é o que mais me preocupa, porque, né, nessa questão do museu pegar fogo, a notícia que vem vindo sempre quebrada nessas horas, né? Você vai tendo que ir buscando, se atualizando e tudo mais. O que me dá é perceber o seguinte, cara, que a grande questão é que o museu é só talvez a materialização daquilo que a gente faz todo dia, né? A gente queima a nossa história todo dia, a gente mantém a nossa história meio queimada sempre, né? A gente não sabe coisas básicas da nossa história, pelo menos não como a gente deveria, né? Eu duvido que a maioria das pessoas saibam talvez o nome dos presidentes depois do primeiro governo do Vargas até a ditadura militar não vai saber. Talvez não saibam no máximo os presidentes da ditadura para cá e talvez não saibam nem isso, sabe? Isso é bastante doloroso. Isso é uma forma da gente queimar a nossa própria história. Né? Talvez você venha e diga, ah, não, mas poxa, por que o cara vai saber isso? Mas, poxa, é o básico, a gente vive numa democracia, saber o nome de presidente de períodos em que realmente não tem nome, que são governos que levam o nome dos presidentes e que a gente estuda nos livros de história com os nomes daqueles presidentes, é o mínimo que a gente precisa saber. Né? Não estou pedindo pro cara saber o nome do presidente da República do Café com Leite, porque, afinal de contas, a gente estuda a República do Café com Leite, não estuda o governo de fulano, ciclano ou beltrano, né? Então, sim, já é uma forma que a gente queima a nossa própria história todo dia, né? Fora que até hoje, né? Anos e anos depois, a gente não sabe direito o que aconteceu no período mais sombrio da nossa história. E toda vez que se tenta fazer alguma coisa, é abafado, é feito pela metade, né? Tem sempre um problema aqui e ali. Então, assim, independente do que se faça, a gente queima a nossa história e a gente mantém a nossa história sempre contada à meia boca. A gente não sabe direito o contexto da nossa independência, tem sempre um porém aqui, um porém ali. Não, na verdade não foi bem assim, ele não fez por isso, ele não fez porque queria resgatar o Brasil, foi por conta disso, daquilo outro. Tem um monte de poréns e porquês que ninguém sabe direito. Né? A proclamação da República também tem porquês e que ninguém sabe direito, né? O cara que proclamou a República estava doente, entendeu? Quase que não foi proclamado, botaram o cara no cavalo, não sei o que e tal. Essas histórias loucas que contam, assim, que são um pouco da verdade, que também são meio abafadas, são meio queimadas e que meio que ficam por isso mesmo. Então, talvez me preocupa mais o fato de que o museu talvez seja só mais um exemplo do que a gente faz todo dia, do que o problema real que acontece no país. Porque o museu talvez até nisso esteja refletindo como que a gente trata as coisas aqui no Brasil, como a gente trata a nossa história, como a gente trata os nossos museus. E não é o primeiro incêndio que a gente perde coisas na nossa história, já foram vários e vários, e não é o primeiro incêndio no Rio de Janeiro nos últimos anos. De 2012 para cá já são 5 incêndios em prédios importantes. A UFRJ sofreu bastante, né? O prédio de letras foi o primeiro lá em 2012. Outros incêndios em prédios relacionados à cultura vieram acontecendo, e talvez esse foi o pior, e talvez seja esse que a gente vai lembrar. Talvez na nossa história isso, se ninguém pegar fogo no meio do caminho, porque é o mais provável de acontecer, e esse incêndio talvez fique apagado ou pela gente ou porque outro incêndio aconteceu no futuro. Bom, era isso. Esse Drops aqui é rapidinho mesmo e para desabafar um pouco sobre essa situação lá do nosso museu que, bom, foi embora, para ser sincero. Bom, aquele abraço, até a próxima. Eu espero com notícias um pouco melhores no próximo Drops aqui do CultoCast.